Isso aí, Carol Fartano. Vamos aí estudar mais um pouco sobre a matéria de informática. Agora vamos ver aí as ferramentas, opções e recursos que o editor de planilha do Excel 2010 tem oferecido para você. E dentro, claro, daquilo que as provas dos concursos têm abordado aí dentro desse contexto. Bom, primeiramente o que nós devemos observar aí dentro dessa ideia de editores de planilha é que quando você trabalha com a estrutura de dados dentro de uma planilha, você tem que obedecer à estrutura dos formatos das células. Então, basicamente, o que você tem que entender aqui é que existem vários tipos de células. Na verdade, a célula é a mesma. O que muda é o tipo do dado que ela vai estar entendendo dentro do conteúdo. Então, é a forma como ele será exibido para você, e inclusive a forma como o programa vai tratar essa informação. E isso é extremamente importante, justamente porque às vezes você tem um dado que é um simples texto, às vezes você quer trabalhar com hora, quer trabalhar com data, e aí ele precisa saber como funciona isso de acordo com o resultado que ele vai apresentar. É a estrutura que ele vai utilizar como base aí, o formato da célula. Então, dentro dessa ideia, nós vamos observar que, primeiro, temos aqui vários caminhos para chegar às opções e formatos de célula. A primeira organização que você vai perceber é, clicando com o botão direito do mouse sobre uma célula ou várias células selecionadas, você vai encontrar a opção Formatar Células, que vai abrir a janela Propriedades e Formatação de Células. Ou você pode, pela aba Página Inicial, ir em dois lugares. Você pode ir lá no bloco Número, onde você tem lá as opções que nós vamos tratar aí de mesclar e centralizar, as opções do formato de célula diretos que você pode estar associando lá, e você vai observar que clicando naquele canto direito inferior, aquela flechinha lá, vai abrir a janela Formatos de Célula, e também aí dentro do bloco que você tem lá, o bloco Célula, você vai encontrar a opção Formatar, e dentro da opção Formatar vai ter uma série de opções, bloquear célula entre elas, mas a última opção do bloco é a opção Formatar Células. Então perceba que você tem vários caminhos para chegar na mesma opção de formatação de célula. Essa janelinha que abre, ela tem várias abas. A primeira aba que nos interessa aí é a aba geral, a aba de números, na verdade, onde oferece aí os formatos que você pode estar utilizando para o formato direto da célula de uma planilha. Então aqui você pode estar trabalhando com esses formatos de uma maneira individualizada. Você pode aplicar esse cara para apenas uma célula ou pode estar aplicando a um conjunto de células. Isso selecionando primeiro as células e aplicando o formato. Você pode estar aplicando o formato da célula antes ou depois da inserção de um dado dentro da célula. E isso, inclusive, te dá resultados diferentes. E um ponto onde deve ser observado isso é o formato de percentagem que te dá esse subsídio de resultados diferenciados. Hein? Primeiramente, o formato padrão que você tem para uma célula, ou seja, enquanto você está editando a planilha como um todo, as células de uma maneira padrão estão definidas com o formato geral. O formato geral, ele é simplesmente um formato que muitas vezes ele vai estar trabalhando com a forma de um dado que pode ser às vezes um número ou um texto. Isso vai depender de como você inserir esse dado. Por exemplo, se você dentro de uma determinada célula da estrutura da planilha digitar ali dentro um número, você vai perceber que automaticamente ela vai estar formatada como geral, ela vai manter o formato geral, só que este número vai ficar, por exemplo, alinhado à direita. Em contrapartida, se dentro desta mesma célula você tivesse digitado um texto, o texto ficaria alinhado à esquerda, mas a célula ainda seria do formato geral. O que muda aí na estrutura? O que muda é que você tem o formato número e você tem o formato texto. Só que por padrão ele vai definir no formato geral. Tá, mas o que muda o formato número? É aí que está a sacada. Se no formato geral você digitou lá um número, por exemplo, você digitou lá o número 9,50. Após terminar a inserção desse valor, você digitou 9,50. Isso por padrão formato geral. Ao terminar a inserção, você vai perceber que automaticamente, por ser o formato geral, este zero à direita aí não interfere, não cheira, não fede, não faz nada, ele simplesmente vai ser ocultado, uma vez que ele vai manter o padrão de exibir apenas os números válidos aí, significativos. Já se você tivesse formatado a célula com o formato número, ao ter digitado aí só o fato de digitar 9,5 ou mesmo ter digitado direto 9,50, ele vai manter com as duas casas decimais. No caso de você ter digitado só 9,5, ele vai completar com um zero ali ao final. Então ele vai estar mantendo sempre, por padrão, com duas casas decimais aí. Então essa é a diferença. Às vezes você tem que fazer essa identificação. Você tem lá um conjunto de dados, onde tem uma célula com o valor preenchido e outra com o valor. Você às vezes tem que fazer essa diferenciação. Então se tiver com duas casas, a probabilidade é de que ele esteja já formatado com o formato número. Se tiver apenas com uma,
aí você tem a chance de definir que ele está com o formato geral, a não ser, é claro, que ele tenha diminuído o número de casas decimais, e aí também pode ser o número, mas aí você observa que tem que estar descrito na questão, tem que estar apontado que foi feito o procedimento de reduzir o número de casas decimais, caso ele apresente isso aqui, com a intenção de se referir ao endereço de uma célula do tipo número. Enquanto que essa aqui, tranquilo, você de cara já define, esse aqui está formatado como número. Já no caso do formato moeda e contábil, o que vale observar aqui que são dois formatos praticamente para fazer a mesma coisa. O que muda, na verdade, é a parte visual deles. Por quê? Quando você fala nesses dois formatos, podemos colocar da seguinte forma. Você tem aqui uma célula, vou fazer ela bem gigante aqui, essa estrutura, para poder diferenciar legal. Então, lá de cima, formato moeda, e de baixo, formato contábil. A ideia é que, ao digitar um valor, seja aqui, por exemplo, o número 7, só digitar o número, por padrão, nós sabemos que ele fica alinhado à direita. Mas, quando você vai lá e formata esta célula com o formato moeda, por exemplo, ele vai acrescentar o vírgula 00, tornando com duas casas decimais esse cara, e vai colocar também o RS, ou o R-cifrão. Só que vai ser a diferença justamente do formato moeda para o formato contábil, a posição do R-cifrão. Porque no formato contábil também ele vai completar com o 00. Mas a diferença é que no formato contábil o R-cifrão vai ficar alinhado à esquerda. E aí o que vai acontecer? Se eu aumentar a largura dessa coluna, o formato moeda vai ficar sempre com o R-cifrão grudado, mas o formato contábil ele vai estar distanciando, porque no contábil o R-cifrão fica alinhado à esquerda e o valor à direita, enquanto que o moeda, aqui existe um espaço simples, mas existe esse espaço. Então essa é a ideia, a diferença entre eles. Ainda existe a noção de interpretação direta pelo programa, ou identificação automática. Se você manualmente digitar R-cifrão, espaço e o número, automaticamente o Excel vai entender que você está formatando como moeda e vai atribuir o formato moeda para essa célula. Já o caso do formato contábil, ele vai estar vinculado a um botão que você tem presente lá na guia número da página inicial. Um botão que é mais ou menos algo similar a isso. Você tem lá um formato de uma nota de dólar, por exemplo. Então ele tem lá o desenhozinho de uma nota, de um dinheiro. Então esse botão do dinheiro que você tem lá na aba número, ele aplica o formato contábil e não o formato moeda. Muito cuidado com isso, porque tem uma flechinha lá que permite você escolher outro formato. Então lá dentro da aba número, qual que é a característica que você tem? Dentro da aba número, lá dentro da página inicial, tem o bloco número, você tem lá uma opção que aparece escrita assim. Tem lá a listinha e está escrito geral. O que isso vai ser utilizado para você identificar? Nessa flecha você vai encontrar também esses formatos que nós estamos descrevendo aqui, mas dentre eles tem lá o contábil e o moeda. Então muito cuidado que a aplicação dele resulta em uma configuração visual diferente. Em termos de valor, identificação, soma, multiplicação, cálculos de modo geral, não muda nada. O que muda é apenas visualmente. Eu, particularmente, prefiro o modo contábil, que é muito mais visual, porque você tem aí uma clareza maior do valor, enquanto que o moeda ele meio que contamina um pouquinho a parte da visualização. Essa é a diferença básica. Mas aí aparece o formato de data e hora. Esses dois formatos são formatos particulares, dado o uso que ele vai ser aplicado para você, porque eles são formatos automáticos. Ou seja, se você digitar uma data dentro de uma célula, automaticamente o Excel vai identificar com o formato de data. Se você digitar uma hora, também. Tanto que se você digitar lá, por exemplo, que seja lá 23/01, dia do meu aniversário, maravilha. Ao digitar isso aqui, por padrão, vai aparecer lá para o céu, 23 de janeiro. Então ele vai colocar lá 23/Jan, 23 de janeiro, depende do formato como você estiver definindo como padrão, porque ele entende que isso aqui é a ideia de um dia e um mês. Se você colocar lá barra e aí completar com outra idade, ele vai completar para você. Então você vai perceber que ele está sendo trabalhado com uma relação aí de identificação de data. Mas o mais importante da estrutura de data é entender que o formato de data você consegue operar com uma célula que tem o conteúdo data. E o principal aspecto é o que dá de resposta de uma data menos outra. Então uma data menos outra, você vai observar que o resultado vai ser dado em dias. Então se você fizer a subtração de células cujo conteúdo é uma data, a resposta é dada em dias. Então a ideia é você usar o endereço da célula que tem a data, justamente por causa do formato e a sua peculiaridade aí. Tá? Não tenta colocar direto na expressão, procura sempre colocar o endereço da célula que tem o valor da data aí. Então lembrar, a resposta é dada em dias.
Cuidado com o contexto em que a questão vai colocar você. Às vezes ela pede em meses a resposta, às vezes ela pede em anos. E aí você tem que fazer todo o processo de fazer as divisões. Ah, eu quero saber quantos anos. Divide por 365. Quero saber quantos meses. Então você tem que fazer as devidas analogias aí, justamente para que não possa perder aí a questão por questões básicas de matemática. Questão de hora, o mesmo princípio. Porque a hora, se você colocar lá, por exemplo, colocar lá 11, 2 pontos, 11. Automaticamente ele vai entender que você está falando 11 horas e 11 minutos. Então ele vai ter esse procedimento, ele vai analisar que é uma hora. Tanto que você pode fazer aí livro ponto. Eu quero fazer lá a relação de quantas horas eu trabalhei por dia. Então você coloca lá uma coluna a entrada, outra coluna a saída, entrada e saída. Aí você vai pegar e vai fazer as diferenças. A hora que você saiu, menos a hora que você entrou. A hora que você saiu, menos a hora que você entrou. E vai somar as duas para poder saber quantas horas você trabalhou durante um dia. Porque é isso que você vai ter. Quando você calcula uma hora menos outra, uma hora mais outra, a resposta vai ser dada justamente em horas. Ele vai te mostrar no mesmo formato, basicamente. Deu a diferença lá, 1 hora e 30 minutos, 2 horas. Então você não vai ter que fazer conversão alguma. Aí que está a pegadinha. Você não precisa ficar convertendo. Eu calculei aqui 1 hora menos outra, mas eu tenho que dividir aqui por 60 para poder fazer os minutos. Não! O programa automaticamente entende o formato de hora e trabalha com ele dessa forma. Agora, o cuidado também deve ser dado sobre o formato percentagem. Porque o formato percentagem também está relacionado àquele botão de percentagem presente lá na própria aba página inicial, no bloco número, onde você tem esse botão. O cuidado aqui essencial é em relação à ordem dos fatores. Porque se eu pegar lá, por exemplo, uma célula de uma planilha, no caso aí vamos tomar como partido 2. E aí você simplesmente fez o seguinte procedimento. Cuidado com a sequência, hein? Primeiramente, digitou o número dentro da célula. Na sequência, selecionou a célula e clicou no botão ou selecionou na formatação de célula formato de percentagem. O que vai acontecer como resposta? Neste caso, este valor aqui, que era 5, vai passar a ser exibido como 500%. Mas porque primeiro eu digitei o número e depois apliquei a porcentagem. Por quê? Formato de célula, essa é a dica máxima. Esses formatos de célula, aquele que você encontra no bloco número do modo geral aí, os outros formatos, eles não mudam o valor. Os modos, as formas, os formatos de célula só mudam o tipo de exibição. Só mudam a forma como você visualiza o dado. Eles não mudam o valor. Mas como assim? 5 virou 500? Lembre, toda vez que tem o sinal de percentagem, você divide por 100. E na matemática, você pegar lá 500 dividido por 100, ao meu ver, isso aqui basicamente é você cortar o zero, você tem 5. Então ainda é o mesmo número, ele só está dentro da estatística, dentro da matemática, porque na estatística você trabalha com intervalo entre 0 e 1, então você tem aqui um valor que era 5, então ele representa exatamente 500, tanto que se você fizer isso aí vezes uma célula que tem o número 5, vai te dar como resposta 25, porque você quer 500% de 5, ou seja, 5 vezes 5, 25. Agora perceba o procedimento. Se eu selecionar a célula primeiro, então eu selecionei a célula por primeiro, formatei ela como percentagem ou simplesmente cliquei no botão de percentagem e na sequência eu digitei o número 5. Qual que é a situação? O que vai aparecer aqui como resposta? A resposta vai ser o número 5%. Mas por que eu tenho um diferencial a esse processo? Porque primeiro você disse que a célula era por cento, e aí você digitou um número. Então já é implícito que é este número por cento, ou seja, esse número por 100 dividido por 100. Então você tem o número 5%. O que vale ainda observar aqui é que matematicamente, quanto que vale esse número? Esse número é simplesmente o número 0,05. Então é como se, no caso anterior, você tivesse digitado 0,05 dentro de uma célula e aí então clicado no botão formato de percentagem. Aí ele iria ficar 5% também. Então perceba, a ordem de aplicação aqui muda o resultado. Principalmente aí cuidado para quem vai fazer as provas aí da área onde que envolve muito a parte contábil, a parte de cálculos. Aí, por exemplo, o pessoal da área bancárias, alguns tribunais envolvem muito isso. Prefeituras, isso aí que também é pegadinhas. Então, muito cuidado com as áreas onde você faz o concurso, porque isso aqui é onde que mais se aplica para você. Justamente as pegadinhas aí em ordem de aplicação, beleza? E aí, você também tem o formato fração. E aqui é simplesmente a ideia de você saber que é possível formatar uma célula como fração. Ou seja, é possível sim que o conteúdo interno de uma célula seja representado da seguinte forma: 3/4.
ele ficar com a barra ali dentro. E isso ser um valor que visualmente é 3/4, mas que matematicamente você sabe que isso aqui vai representar o valor 0,75, porque você vai pegar o 3 dividido por 4. Então aqui são duas representações diferentes para o mesmo número. Essa é a ideia do formato fração. Só que o cuidado aqui, basicamente, é que o formato fração é um formato que você deveria aplicar por primeiro. Antes de digitar a expressão da fração, você primeiro diz que a célula irá receber um dado do tipo fração, e não o contrário. Porque daí, se você simplesmente digitar o número primeiro antes de definir como fração, ele automaticamente vai entender que você está trabalhando com uma data. Então, por isso que você primeiro formata como fração, para daí, então, digitar aí o valor ali dentro. E o Excel entende que aquele valor, aquela fração, é um valor numérico e você pode operar com ele em outras células. Esse que é o passo bacana aí da estrutura. Aqui, apenas citando os outros formatos: científico, texto e especial. Do especial, aquele que você pode formatar, definir como você quer. Científico, que trabalha aí com o exponencial na 10. E a ideia do texto, simplesmente o que é você definir que o conteúdo da célula é do tipo texto. Mas a observação, percebeu que aqui nós fizemos a lista completa dos formatos. Mas observe o seguinte: não existe formato de célula do tipo lógico. Não existe formato lógico, mas em contrapartida existe um número ou um dado do tipo lógico. Cuidado, tá? Uma coisa é o formato da célula, outra coisa é o tipo do dado. Porque o programa ele usa funções lógicas, ele usa estruturas, que você tem lá a expressão verdadeiro e a expressão falso, que elas são entendidas como dados do tipo lógico, mas não existe formato de célula do tipo lógico. Muita atenção a essa característica aí, a essa observação básica que o programa lhe traz. Então essa é a ideia dos formatos de célula de uma característica geral. Mas ainda observando essa janela de formatação de células, já que nós estamos com ela aberta, você vai observar que existe uma outra aba, a aba alinhamento, que também traz duas opções principais aí muito essenciais, que é a ideia da quebra automática de texto e a opção de mesclar células. Mas primeiramente vamos observar o seguinte, que dentro dessa janela existe lá a opção de alinhamento horizontal e vertical. Por padrão, o que você deve observar aqui? O que é horizontal? Horizontal aqui. O que é vertical? Vertical é assim. Por padrão, na horizontal, o conteúdo numa célula está com alinhamento esquerdo. Por padrão, o alinhamento vertical é um alinhamento embaixo. Então isso aqui é a estrutura padrão. Só que existe uma opção, que é a opção mesclar e centralizar, que ela só vai centralizar na horizontal. A opção mesclar e centralizar não mexe a vertical. Por isso, cuidado com a posição padrão aí que existe dentro do alinhamento. É essa observação apenas que você tem. Em ambos os casos, você tem tanto a opção de justificado. Ou seja, você pode justificar o texto na horizontal e também na vertical. Então também dá para distribuir ele aí como sendo a ideia do justificado que você teria nas linhas, na ideia aí da própria vertical, você tem essa analogia. Quebra automática de texto, ou quebrar texto automaticamente. O que é isso? Como que ela funciona? E aqui vale observar o botãozinho que você tem ali no seu programa, juntamente aí com a estrutura lá do bloco número também. Então você tem lá um botãozinho mais ou menos assim dentro dessa estrutura. O que representa esse botão? É o botão de quebrar texto automaticamente. Como ele funciona? A ideia é basicamente associada ao conteúdo de uma célula. Quando você pega lá uma célula dentro de uma planilha e você simplesmente começa a digitar texto dentro dela, você vai perceber que ao digitar um texto qualquer dentro de uma célula, esse texto vai chegar a algum momento, se você começar a escrever ele muito comprido aí, ele vai extrapolar aí o tamanho da própria célula. Então se você colocar lá um texto qualquer aí muito grande, você vai perceber que ele extrapola a própria estrutura aí da linha, a largura da coluna, no caso. Por padrão, você vai perceber que o Excel ele vai meio que ocultar isso aqui, aí que está a pegadinha. Isso aqui, ao olhar, vai parecer que está dentro da célula ao lado, mas está dentro da célula ao lado? Essa é a pergunta. Não. E aí ele pergunta, essa célula aqui, ela foi mesclada? Como que você vai poder afirmar isso? Só existe uma forma de você afirmar, ou melhor, duas, se uma célula foi mesclada ou não. Primeiro, se ele disser para você, e a outra forma, que é a mais comum de aparecer na prova, sobre a opção mesclar e centralizar, é justamente essa. Ele te apresenta a figura e pede, foi mesclada e centralizada? Você só pode afirmar se uma célula foi ou não mesclada e centralizada, se ele te disse, ou se ele traz a célula em questão selecionada. Por quê? Porque se ele trouxe ela selecionada,
Se você observar que o botão de mesclar e centralizar células, no caso vai ser esse aqui, se ele estiver marcado, se ele estiver habilitado, aí significa que foi mesclado. Do contrário, você não tem como afirmar isso. Ou se tiver selecionado e não tiver marcado, quer dizer que não foi isso. Então, muito cuidado com o uso da opção mesclar e centralizar. Primeiramente, observando aí o contexto. Mas perceba, a solução era aumentar a largura da coluna para que esse texto todo coubesse nessa célula. Às vezes não dá para aumentar, porque você quer lá fazer a impressão e você quer imprimir com a página orientação retrato, tá? A primeira solução é jogar uma orientação paisagem. E ainda assim não dá para aumentar muito a largura da coluna. Acaba criando uma outra página, aí você tem que ficar trabalhando com uma página ao lado da outra para poder alinhar os dados, fica uma desgraça. Fica tudo bagunçado. O que você pode fazer para facilitar a sua vida? Ao invés de ficar aumentando a largura da coluna, você seleciona a célula em questão e usa a opção quebrar texto automaticamente, ou pela aba número, como nós vimos, ou por essa janela formatar células. Simplesmente é marcar a opção quebrar texto automaticamente. O que vai acontecer? Ao selecionar a opção quebrar texto automaticamente, você vai perceber que o texto que você tinha dentro dessa célula, ele vai ser distribuído dentro da mesma célula em várias linhas de texto. Cuidado, linha de texto e linha de planilha. Então esse texto qualquer, ele vai continuar dentro dessa mesma célula, só que ele vai estar trabalhado aí, vai ser alocado de uma maneira que ele seja distribuído em várias linhas dentro da mesma célula. Se eu aumentar a largura dessa coluna, esse texto, conforme ele tiver espaço e ele couber na linha anterior, ele vai ser jogado para cima. Se eu for espremendo, ele vai sendo distribuído em várias linhas, mas dentro da mesma estrutura de célula, sem estar alterando isso. Essa é a ideia do quebrar texto automaticamente. Então, muito cuidado aí com a sua aplicação prática no dia a dia, como que ele vai ser colocado para você. Então, ele não cria outras linhas de planilha, apenas se distribui dentro da mesma célula. Muito bem. Aí você vai observar que junto nessa mesma janela existe a opção mesclar células. Aí vem a observação do cuidado. Quando você for lá na aba número e tudo mais, tem a opção do mesclar e centralizar. É diferente. Só que por padrão você vai perceber que lá tem uma flechinha para a direita. Essa flecha, para a direita não, para baixo, você vai perceber que essa flecha, ao ser acionada, ela vai te dar acesso a mais opções. E dentre elas também você encontra essa opção citada desta janela. Então eu tenho dois caminhos para acionar a mesma opção, que é a opção mesclar células. Mas aí, qual que é a diferença que devemos destacar? É que quando eu falo apenas mesclar células, é diferente de mesclar e centralizar as células. E isso aqui é muito perigoso na leitura dinâmica. Por quê? Você está tão acostumado a usar a opção mesclar e centralizar que eles trazem no meio do texto da questão mesclar células e você comeu bola. Então cuidado. Primeiro, quando ele falar mesclar células, sublinha para ver se é só mesclar ou se é mesclar e centralizar. O mesclar células, ele é ilustrado por este ícone, onde eu tenho aqui a ideia de um quadrado maior à direita e inferior. Mesclar e centralizar é o que tem o azinho desenhado no meio com alinhamento centralizado. Lembrando que mesclar e centralizar só centraliza na horizontal centralizado. A ideia geral, tanto de uma quanto de outra, é que quando você pega uma planilha aí com vários dados dentro das suas devidas células e selecionar essas células, aqui você tem lá um exemplo, por exemplo, colocar o conteúdo A1, B1, A2, B2. Imagine que isso aqui for o texto dentro da célula, propriamente dito. Aqui apenas como sendo endereços para facilitar o entendimento. Ele fale, olha, selecionei estas 4 células e a partir da seleção dessas 4 células, eu acionei a opção mesclar e centralizar, ou opção mesclar. Vai dar praticamente o mesmo resultado, com uma pequena diferença. A opção de centralizar é a única coisa que muda das duas. Neste caso, você vai perceber uma característica clássica do Excel. Ele vai apagar os dados das células que não vão ser aí exibidas. Ele apaga os dados. Porque aparece lá para você a seguinte mensagem quando você aciona uma dessas opções neste contexto. O Excel manterá apenas o conteúdo da célula superior esquerda. Ou seja, manterá apenas o da célula superior esquerda. Significa que as outras serão literalmente apagadas. Então, o que vai acontecer ao realizar o devido procedimento? Ele simplesmente vai tornar essas 4 células como sendo uma única célula dentro da estrutura da planilha. Ele vai juntar todas elas. E você vai perceber que o texto A1 é que vai ficar apenas como conteúdo resultante. Se você usou a opção mesclar e centralizar, ele vai ficar assim. Vai ficar centralizado na horizontal, mas na vertical o padrão é embaixo. Se você usar somente a opção mesclar, ele vai ficar aqui no canto. Então isso aqui é o resultado da opção mesclar apenas,
E aqui você tem o resultado da opção mesclar e centralizar. Então você tem aí dois resultados diferentes para uma opção aí bem parecida no caso. Centralizar. Então você tem resultados próximos para a ação, beleza? Então muito cuidado com essas opções e recursos que o programa oferece para você. Vamos aí praticar alguns exercícios também referentes às outras opções e essas opções que nós citamos dentro do programa. Me acompanha aí. Considere que em uma planilha em processo de edição do Excel, as células B2, C2 e D2, preenchidas respectivamente com outubro, novembro e dezembro, sejam selecionadas e em seguida seja clicado o ícone mesclar e centralizar. Nesse caso, o resultado obtido será uma única célula preenchida com as palavras outubro, novembro e dezembro. Cuidado, hein? Primeiro, ele falou a opção mesclar e centralizar. Segundo, ele trouxe para você a situação em que na célula B2, C2 e D2 você tinha lá, respectivamente, outubro, novembro e dezembro. Ao dizer que foi selecionado todas essas três células, ele pergunta que ao selecionar a opção mesclar e centralizar, eu vou ter como resposta uma única célula que tem o quê? Você vai obter como resposta uma única célula cujo conteúdo é apenas outubro. Então você tem que tomar muito cuidado aí com o conteúdo que vai estar dentro dessa célula, justamente por conta da relação da opção. Mesclar e centralizar, ela apaga o resto, porque ela só mantém o conteúdo da célula superior esquerda. Então, somente o conteúdo da célula mais superior, mais esquerda, é que será mantido aí após realizado o procedimento. Logicamente, questão errada. Vamos para a próxima. Para classificar os processos do menor valor para o maior, é suficiente selecionar as células de C2 até C7, clicar a ferramenta Filtrar e Classificar, selecionar a opção Classificar do menor para o maior e, em seguida, clicar o botão Classificar. O que ele trouxe para você nessa questão? Ele trouxe uma planilha e ele disse que foi usado o recurso de filtrar, classificar dados, aí no caso a opção de classificar dentro do conjunto aí de opções. No qual ele disse primeiramente que foi selecionado, dada a planilha apresentada, uma com a coluna dos números dos processos, o estado e o valor dos processos, ele colocou lá o seguinte, foi selecionado a célula C2 até C7. Então aqui apenas encurtando, qualquer aqui o reticência, só para que você saiba que você está trabalhando com intervalo, falou, ó, selecionou este intervalo de dados aqui de células. Muito bem, ao selecionar esse conjunto, existe um cuidado. Você percebe que existem outros dados adjacentes, não tem? Ao utilizar o recurso da opção classificar, mesmo que seja do menor para o maior, maior para o menor, independente de qual opção você escolher ali, até ali tá tranquilo, acontece que você tem dados adjacentes. E se você falar para simplesmente classificar esses dados, perceba que eu só selecionei um conjunto, aí você já pensa, pô, mas vai perder as relações, uma linha vai ficar fora do alinhamento com a outra linha, e aí, como é que fica? Bom, cuidado aí pelo seguinte, o programa já tem essa percepção automática por você, ele já se preocupa com isso, porque ele sabe, pô, o cara vai fazer merda, então ele já evita isso. Como? Ao perceber que apenas parte do conjunto de dados foi selecionado, ele vai abrir uma janela em decorrência de você ter mandado selecionar a opção aí, classificar do menor para o maior ou maior para o menor. Ele vai abrir a janela, onde que ele diz o seguinte, deseja fazer o seguinte, manter a seleção atual ou expandir seleção? Porque ele fala, ó, se você manter a seleção, vai fazer zona. Se você expandir, é o padrão. E aí que está o X da questão. Você vai ter duas opções, manter a seleção atual ou você tem a opção expandir. O que seria a opção expandir? Que inclusive é a opção que está marcada por padrão. É ela que está marcadinha lá por padrão. Porque ao expandir, ele vai selecionar todo o conjunto de dados dentro desse complexo de dados adjacentes aí. E o que vai evitar que você perca as vinculações. Ou seja, a opção desejada, se você quer realmente fazer a classificação dos dados por meio dessa coluna. Você poderia ter selecionado todos os dados. E aí que está o X. Se você selecionar de cara todos os dados, essa janela não aparece. Ela só aparece porque você selecionou parcialmente os dados. Mesmo que se você tivesse selecionado apenas uma célula, ele também não apareceria essa janela. Por que não aparece? Porque você, ao selecionar uma célula, ele automaticamente expande. Porque se você selecionar só uma célula, não tem sentido para ele. Porém, aqui, você está dizendo que você quer classificar a partir desta coluna. Então, você teria que ter selecionado só uma célula dessa coluna. Ou seja, para você poder dizer previamente para o programa
qual é a coluna base que você quer fazer a classificação. Nesse caso, era a questão que tinha o valor. Então, o que você observa? Aqui vai ter a opção classificar ou cancelar. Se você está com a opção padrão expandir e tem a opção classificar ou cancelar, ao clicar na opção classificar, realiza o procedimento descrito? Classificar os processos de acordo com o que ele descreveu ali para você? Sim. Portanto, você vai observar que a questão está correta. Ele realizou o procedimento. Então, ele falou os passos todos detalhadamente. Por isso, correta a questão. Beleza? Com isso aí, sugiro novamente, busque exercícios relacionados à parte de planilhas, as opções e principalmente a parte de informática você tem essa vantagem. Você olha para o exercício, você pode testar e a melhor forma que você tem para aprender e fixar esse conteúdo. Aqui nós damos as diretrizes para você entender o porquê que isso está acontecendo e garantir o acerto na questão. Mas você pode, sem problemas, resolver isso por conta. Ir lá, olhar o programa como ele funcionou e assim vai aprendendo. Mas lembre-se, só resolver a questão ainda não é o suficiente. Resolva várias vezes e principalmente vá testando o programa, vá usando ele. Aquilo que você vai aprendendo, vá tentando buscar e aplicar no dia a dia. Beleza? Então até a próxima e fique aí com um bom agrado da matéria de informática resolvendo exercícios. Até mais!